Olá pessoal, hoje vocês vão entender o que leva uma pessoa a ter um episódio depressivo. E eu falo o que leva porque é um conjunto de fatores que levam uma pessoa a ter uma depressão. Qualquer pessoa que vier te dar uma explicação muito objetiva, muito óbvia, desconfie, porque provavelmente essa pessoa não sabe o que ela está falando. Eu falo isso porque muitas teorias ficaram famosas sobre o porquê que uma pessoa deprime. Acho que a mais famosa delas é que depressão seja causada por falta de serotonina. Inclusive a gente vê muito médico replicando isso, a gente vê muito colega psicólogo replicando isso e não é bem isso que acontece. Na verdade, o estado depressivo ele leva a uma redução no tônus serotoninérgico e uma pessoa que esteja deprimida ela pode se beneficiar de aumentar a serotonina dela com drogas serotoninérgicas. Eu me chamo Gabriel França, sou médico psiquiatra e o objetivo desse canal vai ser falar sobre psiquiatria de uma forma mais técnica, uma forma científica, para que você possa compreender os transtornos psiquiátricos e, além disso, eu quero tentar te dar ferramentas para que você possa se ajudar e ajudar as pessoas que você ama, seus amigos ou familiares que estejam passando por um episódio depressivo e outros transtornos psiquiátricos que a gente vai abordar aqui também. A gente sabe hoje que a depressão ela é já a principal causa de incapacitação no mundo. Em 2023, a OMS declara que ela passa a dor crônica, que antes era a maior causa que levava as pessoas a deixarem de trabalhar por incapacitação. Então é uma doença muito prevalente. A gente precisa extensivamente falar sobre ela. Então vamos lá, quais são os conjuntos de fatores que leva de fato uma pessoa a deprimir? Eu queria começar pelo que a gente tem de mais certo na literatura, que é a genética. E aqui não é um conjunto, aqui não é um único gene, perdão, é um conjunto de genes que levam uma pessoa a deprimir. A gente sabe que uma pessoa que tem um pai ou uma mãe com depressão, ela tem 2 vezes mais chance de ter depressão do que uma pessoa que não tem um pai ou uma mãe com depressão. E se essa pessoa ela tem um pai e uma mãe com depressão e além disso tem um avô, ela passa a ter 3 a 4 vezes mais chance de deprimir do que a população geral. É um número muito expressivo. Você pode ver que você conhece alguém, eu tenho certeza que você conhece alguém, eu conheço alguém que tem uma vida, entre aspas, perfeita, tem uma rede de apoio, tem dinheiro, tem uma prática espiritual adequada e mesmo assim deprime. A gente não consegue achar evento estressor, a gente não consegue achar uma causa externa para que seja uma depressão reativa, uma depressão mais neurótica. São quadros mais biológicos. Agora, quanto por cento dessa depressão é causada por genética, Gabriel? Algo em torno de 30 a 70%. De fato, é um intervalo muito amplo, mas pelo menos 30% a gente sabe que sim. E essas pessoas que têm uma predisposição genética e aquelas que também não têm, ao longo da vida, outra coisa que pode influenciar para que a pessoa venha a ter um humor mais deprimido e um quadro de depressão são eventos estressores de forma recorrente, são traumas de forma recorrente. Isso acontece também na idade adulta, mas isso tem um impacto muito maior na infância, na adolescência. Nessa fase, a gente tende a fixar com mais intensidade memórias negativas. E quando eu estou falando de eventos estressores, eu não estou falando que você precisa estar bravo com alguma coisa que aconteceu, tô estressado porque meu carro quebrou. Não, são insatisfações, são negligências, são ausência de validações, ausência de afeto, ausência de carinho. Tudo isso leva a pessoa a ter um estado de estresse crônico, leva ela a ficar um pouco mais apreensiva. E frente a esses estressores de forma crônica, o corpo começa, às vezes, a simular um estado de alerta. Existe uma hiperativação de um eixo chamado hipotálamo hipófise adrenal, que a gente sabe que ele está mais ativo em pessoas que estão passando por um episódio de depressão. E isso pode ser antecedido por exposição a estresse crônico.
principalmente na infância, mas também na vida adulta. Frente a essa exposição, a esses traumas sucedidos, a gente vai moldando o que a gente acredita ser o mundo, a gente vai moldando o que a gente acredita que seja a intenção das pessoas, a gente vai aprendendo a desenvolver as nossas crenças. E pensa comigo, uma pessoa que tem uma história marcada por traumas e eventos estressores, você acha que ela vai ver o mundo da mesma forma que uma pessoa que teve o carinho dos pais, que não teve traumas na infância, que teve uma adolescência bem-sucedida? Muito provavelmente não. Então, um terceiro ponto que eu queria destacar com vocês é a presença de crenças que a pessoa tem que distorcem a maneira que ela se enxerga, que ela enxerga o mundo. Baseado nas experiências dela, ela começa a desenvolver esses pensamentos. E tudo isso vai interferir na maneira que ela se sente, na maneira que ela recebe o afeto dos outros, na maneira que ela espera que seja o correto de uma relação. Então, as crenças que a pessoa desenvolve ao longo da vida dela, baseado nos seus traumas, baseado em todas as suas vivências, na verdade, vão levar ela a ter uma alteração de humor. Pode ser positiva também, pode ser uma pessoa que tenha mais resiliência também, mas as crenças que a pessoa desenvolveu ao longo da vida influencia bastante nisso. Como eu estava falando, alguns eventos de forma repetida pode levar o corpo a simular um estado de perigo, ele entender que você está numa situação de perigo e você ficar mais apreensivo frente a isso. Existe uma região no meio do nosso cérebro que se chama amígdala, e não é a amígdala que a gente tem na garganta, né? Que lá é a tonsila palatina. Aqui é a amígdala do sistema límbico, a amígdala temporal. Essa amígdala, ela é como se fosse um centro de detecção de perigo, um centro de detecção de medo, de emoções negativas. E conforme a pessoa vai tendo essas vivências mais traumáticas, mais negativas, essa amígdala ela fica hiperativa. A gente sabe, tem estudos de neuroimagem onde mostram um aumento no tamanho e na funcionalidade da amígdala em pessoas que estão deprimidas. Então essa hiperatividade da amígdala, ela começa a infectar uma região que está bem próxima a ela, chamada hipocampo. O hipocampo, ele é uma região que também faz parte do sistema límbico, que ele atribui emoções positivas ou emoções negativas a memórias que a gente tem. Ele lembra se aquele evento, se aquela vivência nossa foi boa e nos motiva a fazer aquilo. E numa pessoa que está deprimida, essa funcionalidade e até o tamanho do hipocampo está reduzido também. E por que eu estou falando de memória com associação positiva ou negativa de um evento? Para a gente querer repetir algum comportamento, a gente tem que ter emoções positivas associadas a ele no passado. Exemplo, imagina que eu, Gabriel, tô no final da 6ª série, aí vai ter eu me inscrevo numa aulinha de futebol, de futsal, e aí eu sou o último a ser escolhido. Antes tinha, quem que você escolhe para o seu time e tal, eu sou o último a ser escolhido para jogar futsal. O meu time perde, o ala briga comigo porque fala que um gol foi culpa minha, depois eu sou colocado no banco de reserva, meus amigos e minha família não vão me assistir. Foi um dia horrível. Agora imagina que a mesma pessoa, ela é a primeira a ser escolhida, aí ela marca gol, ela joga o jogo inteiro. Quando ela marca o gol, o pai e a mãe dela estão ali assistindo ela, eles vão lá, abraçam ela. Quem vocês acham que vai querer repetir essa experiência de jogar bola? Óbvio que a pessoa que tem uma valência positiva associada a esse comportamento. E tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que ter essa valência positiva que o hipocampo atribui à nossa iniciativa. E na depressão, existe uma característica muito bem marcada, que é a redução da iniciativa. As coisas elas começam a perder um pouco a cor. Tem uma ausência de interesse. Para que eu vou fazer uma coisa
se não vai me trazer gratificação nenhuma? Então a pessoa começa a ficar mais apática, mais indiferente. E por que que isso acontece? Justamente pela hiperatividade da amígdala que está infectando o hipocampo e impedindo que ele faça essa atribuição positiva às vivências do dia a dia. Isso se chama conectividade aberrante de hipocampo e também está ali no funcionamento da depressão. Outro ponto que eu queria trabalhar com vocês, existe uma região no nosso cérebro, junto com a amígdala e hipocampo, que trabalha aí no controle emocional, que é uma região chamada córtex pré-frontal, mais especificamente a região dorsolateral, que é uma região que ela é como se fosse vamos supor que a amígdala está lá detectando perigo, falando não faz, vai dar tudo errado. O córtex pré-frontal, ele vai lá e ele fala, ô amígdala, espera um pouco aí, não tem por que você pensar dessa forma, eu acho que você está tendo muito medo, acho que talvez isso não condiza muito com a realidade, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer essa atividade que vai ser uma atividade gostosa. Então é como se ele fosse um regulador emocional. Essa região frontal, ela vai lá e inibe esse centro de emoções negativas, a grosso modo, tá, pessoal? E a gente sabe hoje que ele também faz a gente se questionar sobre essas crenças, aquelas crenças que não são muito boas, que faz a gente ver o mundo de uma maneira talvez um pouquinho mais cinzenta. Se você pensar, pô, para que eu vou fazer isso? Eu acho que eu não vou conseguir. O córtex pré-frontal vai lá e fala, mas pô, vamos tentar. Isso aí é um medo normal que você está tendo, então acho que valeria a pena a gente tentar, não tem por que ter esse medo tão extenso. E a gente sabe hoje, através de um estudo de uma neurologista chamada Ellen Mayberg, um estudo dos anos 2000, um estudo de 2000 na verdade, que em uma pessoa com depressão, essa região, o córtex pré-frontal, dorsolateral, ela está hipoativa, ela está funcionando menos. Então, essa função de regulação emocional que a gente tem ali da amígdala, do hipocampo, ela não está acontecendo de forma adequada. E por fim, pessoal, eu queria falar com vocês sobre outros aspectos que podem levar uma pessoa a experimentar um quadro depressivo, que é a parte biológica do nosso corpo. Hoje em dia eu vejo muita gente falando o termo saúde mental, eu inclusive uso esse termo, mas a gente tem que entender que não dá para fazer essa dissociação de mente e de corpo, que é tudo uma coisa só e tudo uma coisa que está interligado. Então os aspectos biológicos eles vão importar muito no nosso humor. Eu queria começar falando nessa parte da biologia sobre o sono. Privação de sono é um dos principais fatores de risco que a gente tem para a depressão, para quase todos os transtornos mentais, mas para a depressão isso é muito bem documentado. É durante o sono que a gente limpa o nosso cérebro de substâncias tóxicas e faz com que a gente sustente atenção, motivação. É durante o sono que a gente reestabelece aquela capacidade que eu estava falando do córtex pré-frontal de exercer o controle sobre as emoções. É durante o sono que a gente tem neuroplasticidade, nosso cérebro vai mudando. Se a gente está buscando mudanças positivas, a gente precisa de um sono de qualidade para consolidar isso. Além do sono, eu queria falar também, ainda na parte biológica, de substâncias tóxicas. E eu queria dar uma ênfase, se tratando de depressão, para o álcool. O álcool é uma droga totalmente subestimada. Mas quem tem um familiar que depende de álcool sabe o quanto que é problemático. O álcool é uma substância sabidamente depressora do sistema nervoso central. E no seu uso crônico, a pessoa tende a deprimir na ausência de álcool. Isso, via de regra, acontece com todas as substâncias, tá, que mexem ali no sistema de recompensa. Na ausência da substância que dá o prazer, a pessoa tende a experimentar uma sensação desconfortável. Tem um estudo muito interessante, onde existem um número X de alcoolistas que fazem uso diário de álcool e também preenchem critério para um episódio depressivo. E eles são internados em uma enfermaria com a hipótese de um quadro de depressão,
o que, na minha visão, é totalmente questionável você fazer diagnóstico de um transtorno de humor para quem faz uso de droga. E depois de 4 semanas sem beber, 4 semanas sem beber, sem antidepressivo, 80% deles não preenchem mais critério para um episódio depressivo. É um número muito expressivo. As substâncias, elas interferem diretamente no nosso humor. Existem algumas carências nutricionais também, que inclusive podem ser agravadas pelo uso de álcool. Algumas carências nutricionais, ao uso de alguns medicamentos, tudo isso também pode levar a sintomas depressivos. E não daria para ficar sem falar de obesidade, de sobrepeso, de sedentarismo. A gente sabe que é uma via de mão dupla. Pessoas que têm mais peso tendem a ter sintomas depressivos com maior intensidade. Assim como pessoas depressivas tendem a ganhar peso em alguns quadros, mas isso é uma via de mão dupla. Assim como a prática de atividade física pode levar a uma melhora significativa também nos sintomas depressivos. Pessoal, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu acredito que deu para abordar essas 5 causas aqui com vocês que eu acho que são fundamentais para a gente começar a compreender o porquê que uma pessoa pode deprimir, tá? E pode ser que existam coisas que a gente nem abordou aqui, mas em 2025 essas eu acredito que sejam as principais, tá? A parte genética, a parte de repetição ao estresse de forma repetida, a parte de crenças baseado nas vivências, a parte funcional, ali é uma disfunção da amígdala, do hipotálamo e do córtex pré-frontal, e a parte biológica. Eu espero que vocês tenham compreendido. Mais para frente eu vou fornecer técnicas e ferramentas para que vocês consigam lidar com isso. Eu me comprometo a responder todos os comentários que vocês fizerem aqui para mim, tirar todas as dúvidas de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.